Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Muitas vezes a gente escuta isso, mas não tem a verdadeira noção do que isso significa. Mas durante toda essa lição, todas as lições até aqui, nós estamos vendo que as promessas de Deus vão se cumprir. E é sobre isso que a gente vai falar na lição 13, que nos fala sobre as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, se Deus prometeu algo para sua vida, isso não vai falhar. Se você quer aprender sobre as promessas de Deus e como elas vão se concretizar na sua vida, porque elas vão, com certeza, fica aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por isso. Se você não me conhece, eu sou Matheus dos Passos e vamos pro vídeo. Na leitura bíblica em classe, nós podemos ver um texto que fica em Salmo 102 e verso 26, que nos diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como uma veste envelhecerão, como uma roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu, falando sobre Deus, és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Quando alguém faz uma promessa pra gente, nós temos confiança que esse alguém, se nós realmente confiamos nele, que essa pessoa vai cumprir. Mas o quanto nós confiamos nessa promessa, na verdade vai depender o quanto nós confiamos nessa pessoa. Apesar disso, seja qual for a pessoa, sempre há alguma coisa no caminho que pode mudar. Talvez você já tenha ocorrido com você, com a sua família, de alguém falar que ia emprestar dinheiro, emprestar até algum item assim, talvez um violão ou um secador de cabelo, e aconteceu alguma coisa, nossa, agora eu tenho uma festa para ir nesse final de semana e eu não posso mais emprestar o secador de cabelo, ou eu vou tocar em alguma igreja e por isso não posso mais emprestar o meu violão. É claro que isso são exemplos básicos, mas que remetem a uma coisa muito importante que a gente vai estudar nessa lição, que a infalibilidade da promessa depende da pessoa que a fez. Então, se a pessoa pode mudar, a promessa dela pode se quebrar. É interessante a gente pensar nisso, porque com Deus é totalmente diferente. Deus não muda e por isso as suas promessas não mudam também. Nunca vai acontecer um imprevisto com Deus, nunca vai acontecer uma festa que Deus não sabia que ia acontecer e por isso ele não pode mais cumprir o que ele prometeu, porque Deus é onipotente, também onisciente e onipresente. Isso quer dizer que ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares e ele tem poder para fazer qualquer coisa. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que as nossas promessas são infalíveis e elas vão se cumprir. O primeiro ponto nos fala sobre isso, ele nos traz que Deus é infalível. O que significa a palavra infalível? No dicionário nos diz que aquele que não comete erros, que nunca se engana ou se confunde, que não deixa de comparecer ou alguma coisa que é garantida. Quando nós falamos que Deus é infalível, nós queremos dizer que Deus não comete erros. Deus não vai falar uma coisa para você e fazer uma outra coisa. Ele não muda, ele não envelhece, mas ele permanece para sempre. É importante a gente pensar sobre isso, mas levando em conta um ponto, né? Se a gente for pensar, não, mas parece que Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento. Isso talvez seja uma pergunta que você tenha. Na verdade, Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. O quanto que Deus havia se revelado mudou. Então pense que Deus é como se fosse essa lição. Se eu mostrar apenas uma face dela, você sabe o que está escrito aqui, você consegue ler. Mas você nunca vai conseguir ler até eu mostrar a parte de trás, você nunca vai conseguir ler o que tem na parte de trás. Agora, você consegue ler tudo que está escrito na capa por completo. Isso quer dizer que a capa mudou? Não, mas quer dizer que agora eu consigo ver uma coisa que eu não via antes. Isso acontece no Antigo Testamento para o Novo. Deus ele se revela completamente através de Jesus, mas isso não quer dizer que ele mudou. Na verdade, isso quer dizer que agora que ele se revelou completamente para a humanidade. No segundo subtópico nos fala sobre uma promessa infalível e nos traz um texto
texto de 2 Pedro, capítulo 3, onde eles estão falando que talvez Jesus esteja demorando muito para voltar ou alguma coisa nesse sentido. O texto nos diz que, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E ele continua dizendo, mas o dia do Senhor virá. Aqui o povo estava falando que esse Jesus parece que está demorando para voltar, que essa é uma promessa, talvez essa promessa não seja o que a gente estava pensando. O apóstolo Pedro diz com categoria, dizendo, a promessa de Deus é infalível, Jesus vai voltar, ainda que vocês achem que esteja demorando, na verdade ele está dando mais tempo para que vocês se arrependam e voltem para os seus caminhos. O terceiro ponto nos fala sobre a palavra infalível de Deus, e lá no meio ele diz, ele não esquece de nenhuma das suas promessas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Quão perdido a gente estaria se Deus fosse assim como nós, tão esquecidos, né? Eu brinco com o pessoal do serviço que teve umas 2 semanas atrás aí, que a minha carteira e meu celular passaram mais tempo longe de mim, mais tempo perdidos do que achados. Porque a nossa memória, ela é curta, ela vai se apegando às coisas que nós temos que fazer e vai esquecendo das coisas que nós dissemos há algum tempo atrás. Então eu acredito que já aconteceu com você, talvez você já prometeu que iria na casa de um parente, já prometeu que daria um presente X ou Y para alguém e chegou na data e você esqueceu. Agora imagine se Deus fosse assim, se nós estamos dependendo de alguma coisa que Ele faça e Ele diga assim, não, esqueci. A nossa sorte é que Deus não é assim. Na verdade, Ele se lembra de todas as promessas que Ele fez para nós e nós podemos ter a segurança que Ele vai cumprir. No segundo tópico, o autor fala que Deus não mente e nem se arrepende. E esse é um ponto importantíssimo. Nós temos inúmeras partes na Bíblia onde fala que Deus não mente. Então, se Deus falou uma coisa, Deus vai cumprir. Isso é fato. Apesar disso, há também inúmeras passagens na Bíblia onde fala em que o homem é mentiroso. Isso é importante que nós falemos, por quê? Porque muitas vezes nós que somos pentecostais, da Assembleia de Deus, que acreditamos na atualidade dos dons, temos em mente que Deus nos fala, Deus fala conosco através de profecias e usa canais para fazer isso. Então alguém que tenha dom de profecia, por exemplo, ele pode dar um recado de Deus para alguém. Mas eu tenho certeza que você, ou já aconteceu com você, ou você sabe de alguém que alguém falou que Deus tinha falado, mas aquilo não se cumpriu. E muitas vezes essas pessoas que têm promessas de Deus, né, entre aspas, não cumpridas, ficam muito decepcionadas com Deus. Muitas delas saem da igreja, muitas delas saem da denominação e acontece muita coisa nesse sentido. E eu acredito que você já sabe ou lembra de alguém seus amigos ou família que aconteceu isso. E por isso é tão importante que nós falemos, Deus não mente, mas as pessoas, elas podem mentir. Talvez não mentir pensando que estão mentindo, não deliberadamente pensando em prejudicar alguém através de uma mentira. Talvez essas pessoas acreditem que a mensagem é mesmo de Deus e ainda assim a mensagem pode não ser de Deus. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 3 diz assim, diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem não o Espírito de Deus, mas o seu próprio Espírito e que nada viram. E no versículo 2 ainda fala que esses profetas que estão falando, que Deus falou, mas Deus não falou nada, profetizam do seu coração. Eu acredito que você já ouviu muita gente, e eu já falei isso, né? Isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, e é claro que Deus pode ter colocado no nosso coração, mas Jeremias também diz que não há nada mais enganoso do que o coração. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Deus cumpre as suas promessas, mas nem todas as promessas que nós escutamos, que nós recebemos, são realmente Deus falando. Nos tópicos 2 e 3 nos fala sobre uma possível contradição.
Deus não é filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis capítulo 6, nós vimos que depois do aumento do pecado do ser humano, ali na época de Noé e tal, nos fala que Deus tivesse se arrependido de ter formado a humanidade. Na versão Almeida Revista e Atualizada, em Gênesis capítulo 6 e versículo 6, a Bíblia nos diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Mas afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Isso é muito importante para que nós saibamos, porque se Deus se arrepende, e se Deus se arrepender de ter feito uma promessa para mim? A nossa tese é que Deus não muda iria totalmente pro ralo, porque se Deus se arrepende, Deus muda. E o autor entra em alguns estudos mais profundos, mas basicamente Deus ele se coloca na história. O que eu quero dizer com isso? Deus ele narra a história através do Espírito Santo, guiando cada um que vai escrever cada livro da Bíblia, e ele se mostra para a humanidade de uma forma que ele pode ser reconhecido. Pensem que muitas vezes nós vimos a mão do Senhor, nós vimos os olhos do Senhor. Deus é mostrado como uma criatura que tem aspectos humanos, não que ele tenha realmente isso, não que ele não tenha também, mas ele é mostrado para o ser humano de uma forma que o ser humano vai poder reconhecer aquilo. E eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Pense que você está falando com uma criança de uns 8 anos e você quer dizer que alguém é muito, muito, muito poderoso. Ele tem muito poder, ele consegue fazer muitas coisas, tá? Enfim. E aí você pode começar dizendo, não, é porque essa pessoa ela tem muita influência, ela consegue persuadir as pessoas em seu redor, ele consegue usar o poder da palavra e fazer com que as pessoas façam o que ela deseja. E eu acredito que a criança de 8 anos pode te olhar assim, nossa, o que tu tá falando? Isso porque nós não estamos falando de uma forma com que ela está acostumada a escutar. Talvez se você usar um herói ou alguma figura da cultura pop, essa criança, como por exemplo o Dr. Xavier do X-Men, que conseguia entrar dentro da mente das pessoas e aí ler os pensamentos e esse tipo de coisa. Talvez explicando de uma forma ou usando alguma coisa que aquela criança conheça, como heróis, como linguagem mais fácil, palavras mais fáceis de ser compreendidas, ela vai compreender o que tu tá querendo dizer de uma forma muito melhor. E Deus não é diferente. Deus ele usa as coisas da cultura, Deus ele usa formas para que o ser humano consiga compreender aquilo que ele é. A lição nos traz ali como antropopatismo. Isso. Nesse sentido, algumas traduções mais atuais já nos ajudam a compreensão desse texto, como por exemplo a NAA, ou a Nova Almeida Atualizada, que nos diz, no mesmo Gênesis 6 e 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. O que basicamente o autor está querendo dizer aqui, não que Deus tenha se arrependido de ter criado o ser humano, mas que Deus está usando como para que a gente entenda o que ele está sentindo, palavras que nós compreendemos. Mas o que ele está querendo dizer realmente é que Deus se entristeceu profundamente, porque ele deu as condições ao ser humano para que o ser humano fosse perfeito, que andasse com ele para sempre, mas o ser humano não quis, não só pecou, mas como cresceu em pecado ao ponto de Deus tomar uma decisão drástica, que seria a aniquilação da humanidade, tirando uma família apenas. O que muitas vezes a gente não liga é que Deus não se arrepende da sua palavra. Isso geralmente é usado para promessas boas para nós, mas nós temos que lembrar também das promessas que Deus fez que não nos agradam muito. Como por exemplo, no dia que você comer dessa fruta, certamente você morrerá, lá no Jardim do Éden. E Deus cumpre essa promessa, o ser humano morre desde então. Além disso, as promessas de bênção para aqueles
aqueles que obedecem a sua palavra são maravilhosas, mas também há promessas de agonia e tristeza e choro e ranger de dente para aqueles que não o obedecem. E nós temos que ter noção disso. Deus sempre cumpre com a sua palavra, seja para o bem, mas também para as coisas que nós vemos como mal, mas que é a justiça de Deus se manifestando sobre a terra. Apesar disso, nós temos um Deus incrível. E no terceiro ponto, que nos fala sobre as infalíveis promessas de Deus, o autor começa falando sobre um plano glorioso. Não pense que Deus ficou surpreso ou foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Na verdade, Deus já sabia que isso aconteceria porque Ele é onisciente. Isso mostra ainda mais o amor de Deus, sabendo que mesmo que a humanidade vai escolher um caminho que não é o que eu escolhi para eles, eu ainda assim vou criar eles porque eu os amo. Deus, ele vê toda a maldade que a humanidade vai cometer e ainda assim nos dá a liberdade para que possamos escolher a Ele ou não. Deus, ele respeita muito a nossa decisão, mas ele tem um plano glorioso para aqueles que decidem amar a Deus, para aqueles que decidem crer em Jesus através do Espírito Santo, não endurecem o seu coração, mas deixam o Espírito Santo trabalhar para que ele nos aproxime cada vez mais de Deus e nós tenhamos uma vida com Ele. Deus, ele sabia desde o início que nós escolheríamos o pecado e por isso, desde antes da fundação do mundo, Ele preparou o Cordeiro para ser sacrificado. Ele preparou o seu Filho para que, mesmo com que nós pecássemos, ainda assim nós tivéssemos uma chance de voltar ao relacionamento com Ele. E não só durante a nossa vida, porque através do pecado reina na humanidade a morte, mas Jesus vindo, ele acaba com a morte, nos dando a possibilidade da vida eterna, não só salvação nessa vida, não só alegria, não só regozijo nessa vida, mas também alegria, paz e um corpo transformado na eternidade. O ser humano sempre vai querer acabar com o problema do pecado com as próprias mãos, mas isso de maneira nenhuma vai nos livrar do fardo da morte. Agora, o que acontece com a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito depois da morte é que nós podemos decidir. Onde você vai passar a eternidade é o que Deus pergunta para você hoje. Você quer passar a eternidade junto com Deus glorioso que fez muitas promessas para nós? Deus que quer se relacionar conosco, ou nós queremos passar essa eternidade longe dele? Deus vai respeitar o que você decidir, mas tenha isso em mente. Você é livre para escolher o seu caminho, mas não é livre para escolher o seu destino. Você tem liberdade para escolher o caminho que você quer trilhar, mas o destino que você vai chegar vai depender totalmente dele. Então escolha sabiamente, porque o seu destino eterno depende disso. Se você gostou dessa lição, deixa um comentário aí, deixa o like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Próximo trimestre a gente se vê. Valeu!